Tudo bem, Luiz? Que bom que você pôde vir aqui. Prazer muito grande estar com você, Mauro. Prazer, apesar do momento e das angústias todas suscitadas pelo momento, né? Sim. Pela gravidade do momento. Tua escrita ontem foi muito forte, um grande alerta, e aí, a partir dela, queria a tua análise exatamente para esse momento. Pois é, eu acho que nós vínhamos já com preocupações que iam se acumulando, insinuações de Bolsonaro. Nós sabemos que o fascismo nos ameaça e desde a posse, aliás, a rigor, né, Mauro? Antes da posse já havia mais do que sinais, declarações e até compromissos assumidos de que a democracia seria não só hostilizada, mas revertida, né? Destroçada. Não faltaram informações, avisos, e a pusilanimidade que tomou conta dos setores, de amplos setores do país, isso tudo associado à intervenção da Lava Jato, né, com a exclusão de Lula das eleições. Isso tudo acabou deixando muito claro que nós estávamos em perigo. Né? O que havia ainda de democracia no Brasil estava sob risco. Vieram os atos sucessivos destruindo direitos, devastando a Amazônia, ameaçando existencialmente as sociedades originárias, intensificando o racismo estrutural, aprofundando a exploração do trabalho humano, a exploração de classe, e criando óbices à participação cidadã e desmontando os mecanismos institucionais que tinham sido criados desde a transição, particularmente desde da promulgação da Constituição em 1988. Com todos os seus limites e todas as suas contradições, abriu para nós um horizonte, né, de reconstrução do país depois da ditadura. Mas nós não tivemos justiça de transição, não é, Mauro? Eu já ouvi você falando também tantas vezes sobre isso e sempre me identifico com você quando ouço a esse respeito e não apenas. Nós não tivemos justiça de transição, isso significa nós varremos as cinzas do, da, da barbárie que esteve no poder durante a ditadura para baixo do tapete da história. E nós sabemos que quando há esse recalque, quando a verdade não é enfrentada, quando nós não olhamos as violações dos direitos humanos e o banho de sangue como política de Estado nos olhos, tudo isso vem nos assombrar em algum momento. Esses espectros acabam emergindo novamente. Como nós não passamos a limpo a nossa história, agora tivemos de ajustar as contas da forma mais vil, mais torpe, com o retorno do recalcado, o retorno do fascismo, que sempre existiu no Brasil, mas que se fortaleceu tremendamente com a participação do imperialismo, do capital financeiro, dos oportunistas de plantão, para derrotar, enfim, o campo progressista democrático que se constituíra a duras penas, né, no Brasil. E isso já era a preocupação constante nossa, consciência clara de que estávamos próximos de um abismo, mas eu acho que ontem, não é, Mauro? Foi sobre isso até que conversamos pessoalmente ontem. Se havia alguma dúvida, não pode mais subsistir. Agora é uma questão de responsabilidade. Chega de auto-engano, não é? Só um parêntese, Luiz. É interessante isso que você fala, né? Você é um dos pensadores, né, do tema da justiça de transição. Olha para a Argentina. Uma baita crise, inflação comendo, o Alberto brigando com a Cristina, agora estão aparentemente melhor. O Emir Sader teve ontem com o Alberto Fernandes, falou aqui com a gente mais cedo.
Então, assim, uma situação política terrível. Ninguém fala em golpe, não tem militar falando, não tem coisa, não tem golpe, entendeu? Então, quem realizou a justiça de transição livrou-se desse fantasma, né, Luiz? Claro, claro, isso foi absolutamente decisivo. E eu não estou acusando os que lideraram o processo de transição, porque esse processo custou muito sangue, muitas vidas, muito sacrifício de gerações. Nós sabemos que a luta contra a ditadura foi incruenta, exigiu muita coragem, né? Os sacrifícios foram imensos, inclusive de vidas. E se fez o que se podia fazer, suponho, naquele processo histórico, mas o fato é que, em não havendo justiça de transição, nós abrimos as portas para o passado conviver conosco, retornar e tomar de assalto o futuro, condenando a repetição quase que atávica dessa nossa tradição mais selvagem. No fundo, estamos falando de escravidão, de latifúndio, ainda, Mauro, latifúndio, escravidão, exploração de classe, colonialismo. É disso tudo que se trata, ainda que 3.0, com sofisticação tecnológica e algumas colorações pós-modernas, mas é disso que se trata ainda, né? Eu te interrompi, você estava falando, então, você estava trazendo para o ontem, né? Ontem e hoje, né? O cenário que se abriu diante de nós. Porque agora a ameaça se expressou de uma forma como que solene, ritualizada, e diante do mundo. Se criou aí ali uma dramaturgia, uma cenografia muito especial com a convocação dos representantes internacionais, representantes dos outros países, é uma espécie de mini-ONU, né, de teatro transnacional, para que Bolsonaro se pronunciasse para o mundo. E o que ele diz ao mundo, nós não poderemos cumprir as obrigações legais ditadas pela Constituição, porque há fraudes no sistema, essas fraudes já estariam contratadas e seriam parte de uma estratégia política à qual se teriam submetido os juízes da Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, e que, portanto, vocês preparem os seus países, seus respectivos governos, porque nós não admitiremos a subordinação a esse destino. Qual o destino? O destino da fraude. Né? E essa hipocrisia, essa mentira, assim dita com ar de canastrice, não é? Nada tem de opereta bufa, porque à margem dessa arena, desse teatro, corre sangue. Nós sabemos as implicações disso tudo. Não é? Agora a bola está conosco de alguma maneira, não é? Com a sociedade civil, com os democratas e as democratas de todos os matizes, em todas as gradações e todo o espectro. Ou nós nos unimos de fato, né? Independentemente das distinções e com respeito às divergências e com respeito, sobretudo, às candidaturas postas, até para reafirmá-las e defender o processo eleitoral, eu acho que é mais do que hora de que todos e todas nos unamos. Então, as instituições da sociedade civil, os partidos, as candidaturas, e nós temos de ocupar as ruas, temos de suspender as atividades, nós não podemos rotinizar a tragédia, normalizar essa ameaça, ou não haverá limite, porque se nós não respondemos agora a esse pronunciamento canhestro, né, e repulsivo, nós vamos ter de responder mais adiante a uma força que se acumula, porque ele vai para as ruas convocando a sua legião, né, de fascistas aliados àqueles que compraram a farsa das suas denúncias. Você sabe que ontem, quando li seu texto, me impactou muito, e aí fiquei pensando em algo, porque assim,
Luiz, vamos combinar. Nós estamos na planície para falar uma linguagem da política, né? Tem quem está no Planalto, né? São os poderosos, tem mandato, estão no executivo, estão no judiciário, estão nos poderes. Quem não está nos poderes está na planície. É claro que eu tenho esse microfone, mas a gente tem também consciência do nosso tamanho. É importante, é fundamental a gente ter 40, 50, 60 mil visualizações, às vezes até 100 mil visualizações, mas a gente sabe que é um debate, é uma questão. Você, né, tá escrito aí, pós-doutor em filosofia política, uma trajetória. Então, a gente tem nossos canais, mas a gente tem também, né, sabemos o nosso tamanho do ponto de vista da capacidade de influenciar a sociedade e a opinião pública. É pequena. Estamos na planície. O que me deixa preocupado, sabe, Luiz? Eu não sei qual que é a sua visão, mas nós éramos crianças no golpe de 64. Mas nós lemos na história, nos livros de história, que em 64, aqueles que estavam no Planalto, ou seja, aqueles que tinham mandato, a frente política parlamentar ou a política institucional dos partidos da ocasião diziam o tempo inteiro assim: não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Tinha uma ideia de que tinha o esquema militar do Jango, João Goulart, que garantiria qualquer coisa contra o golpe. Em 2016, nós passamos 2015 inteiro, 2016 inteiro com esta mesma, não é a mesma, mas com essa mesma no sentido de que a mesma superestrutura política, a liderança parlamentar da esquerda, né, a liderança que estava no poder na esquerda, no executivo, até no judiciário também, dizendo não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe, teve golpe. Minha preocupação agora, eu vejo no Congresso Nacional uma posição praticamente unificada da esquerda, dos parlamentares de esquerda, e isso se espraia para outras lideranças com esse discurso de novo: não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Eu estou preocupado. É claro. E aqui até, você sabe, Mauro, em respeito a um querido velho professor meu, já falecido, então, em homenagem à memória dele, foi meu orientador de doutorado, Vanderlei Guilherme dos Santos. Eu não posso também continuar subestimando as ameaças e os riscos. Vanderlei escreveu, um ano antes do golpe, aproximadamente, um artigo que se tornaria muito conhecido a posteriori. Na época também foi visto como desproposital, exagerado, etc. O artigo se chamava Quem vai dar o golpe no Brasil? E as respostas, isso em 63, eu acho que no início de 63, bastante tempo antes do golpe. Não tenho a data exata, mas, de qualquer forma, foi profético no sentido de que ele pôs os pés no chão e procurou fechar os ouvidos para o canto de sereia dos tais dispositivos militares. Os dispositivos militares seriam os núcleos de defesa da legalidade que estariam ao lado do presidente João Goulart no caso de uma tentativa de intervenção golpista. E isso tranquilizava os atores políticos comprometidos com a democracia. Não, nós podemos nos tranquilizar porque, além da legalidade, da própria institucionalidade e do equilíbrio da sociedade brasileira, digamos assim, a despeito das tensões todas em curso, nós dispomos da força, nós temos a força, porque os dispositivos militares serão suficientes para demover impulsos golpistas, né? E nós vimos que esses dispositivos ou não havia ou não funcionaram, acabaram desativados, recuando. Claro que para isso foi decisiva a própria postura do presidente, que acabou querendo evitar o derramamento de sangue, recuando contra a vontade e a disposição de luta de Brizola e de outros, que consideravam possível o enfrentamento e necessário e indispensável. Mas, enfim, então, em homenagem à memória de meu professor e orientador Vanderlei Guilherme dos Santos, eu tenho que ficar atento, né,
e evitar a subestimação. Eu próprio, e eu acho que talvez nós, né, Mauri, e muitas e muitos que nos acompanham aqui, tenham subestimado o Bolsonaro. Eu me lembro que um amigo meu que me alertava para a gravidade do crescimento que já percebia em algumas pesquisas estavam sendo feitas em 2016, na época do golpe contra Dilma, contra esses alertas desse meu amigo sobre o fortalecimento de Bolsonaro, que corria por fora, com apoio já da Academia Militar das Agulhas Negras e, portanto, do Estado-Maior, digamos assim, o que havia submerso sob a institucionalidade das Forças Armadas. Ele me alertava do risco desse crescimento e que isso sinalizava. Eu dizia, não, mas imagina, nós já... Claro que as instituições não são sólidas, nós não podemos idealizá-las, nós estamos no processo de construção da democracia, mas se você me estivesse se referindo a alguma liderança minimamente racional e articulada, isso talvez até fizesse sentido, mas essa figura absolutamente bizarra, bizonha, canhestra, incompetente, né, que beira a irracionalidade, incapaz de juntar lé com cré, né, de proferir, de enunciar um argumento. Como é que uma figura como essa vai se submeter a um debate público? Que proposta apresentará para o Brasil? Muito bem, ele acabou não se apresentando ao debate público e apresentando uma grande proposta para o Brasil, a destruição. Né? E essa destruição rimava, Mauro, não sei se você concorda comigo, com dois impulsos que acabaram convergindo. Um que acabava solidificando e legitimando a pauta neoliberal, a mais selvagem, e outra que provinha lá do fundo da sociedade e que emergia do avanço do pentecostalismo evangélico ultraconservador, que graçava ampliar. Claro que a gente tem que ter todo o respeito, evitar homogeneizações, né? Nós estamos falando de um universo muito rico e plural, mas o que parecia predominante, efetivamente se mostrou hegemônico nesse contexto, a despeito da multiplicidade de perspectivas, era uma visão de mundo ultraconservadora. E de que modo esses dois fatores convergiram? Na ideia de que de que o Estado era um parasita, uma grande estrutura que parasitava, vampirizava as energias da sociedade brasileira. Se o trabalho fosse entregue a si mesmo, se as energias fossem liberadas, nós avançaríamos, cresceríamos, produziríamos riqueza. E o que é esse Estado que é parasita e que vampiriza? É um Estado que cobra impostos, e é o Estado coberto, ocupado por burocratas e políticos, e é o Estado que gera direitos. Os direitos, então, são vistos como empecilhos ao livre curso das energias, essas que provêm da criatividade humana e que realizam o trabalho humano, promovendo crescimento, desenvolvimento, etc. Esse é o discurso ultraneoliberal, destruição mesmo do Estado, e isso se associava à Lava Jato, que definia os políticos como exatamente esses parasitas, estavam lá apenas, isso generalizando a acusação contra toda a política, particularmente no campo das esquerdas. Ora, esse discurso moralista de que a corrupção era o grande mal da sociedade brasileira, porque sugava a energia produtiva, sugava e roubava a riqueza, se não houvesse corrupção, o Brasil floresceria. O moralismo casava com a perspectiva ultraneoliberal. Veja, a moralização do neoliberalismo por vias transversas. E isso tudo acabava cristalizado na ideologia absurda, meritocrática, que tem algumas ressonâncias religiosas também, de que cada um e cada uma alcança aquilo que é resultado do seu próprio trabalho, da sua própria virtude, da sua própria dedicação, e, portanto, a realidade é sempre um espelho dos méritos. Não é?
e não há por que falar em desigualdade como um mal a ser combatido, porque a cada uma caberia, competiria se esforçar mais e buscar tornar-se empreendedor. Mauro, é uma coisa tão maluca que eu vi na televisão um anúncio, uma propaganda, há poucos anos, mostrando vendedor de bala na esquina, no sinal, como um empreendedor. Uhum. Quer dizer, o desalento, o desemprego, o lumpesinato, essa situação da informalidade que é crudelíssima, tudo isso passava a ser apresentado como campo da experimentação, da realização, do empreendedorismo. Então, meritocracia, o moralismo neodenista da Lava Jato seletivo e criminoso, mais o discurso neoliberal selvagem contra os direitos, tudo isso acabava encarnado por um discurso. E alguém se apresentava como revolucionário antissistema, embora participasse desse condomínio, né, há 30 anos, e se apresentava, então, como o profeta da destruição. Né? O fascismo seria o veículo da destruição de um sistema corrupto e parasitário, enfim, que consumiria as energias da sociedade. É isso que, bom, isso associado a vários outros fatores, certamente, mas tudo isso acabaria tornando possível a situação que nós vivemos. E é terrível verificar que, a despeito de tudo, do genocídio, da pandemia, da devastação, a despeito de tudo, essa figura ainda conta com um apoio significativo de parcela minoritária, mas expressiva da sociedade brasileira. Nós subestimamos demais, nós não compreendemos a gravidade. Ele anuncia as armas, ele nos põe contra a parede e diz: as armas estão comigo, e eu anuncio ao mundo que eu estou disposto a enfrentar a institucionalidade e a bloquear as eleições, não necessariamente impedir a posse do eleito, mas bloquear a própria realização das eleições. Se ele começar a verificar que essa compra de votos, né, que essa boca de urna bilionária não vai funcionar, não vai ser suficiente, você acha que ele vai para a disputa de voto? Não, claro que não. O discurso dele ontem é um discurso de quem considera que já perdeu a eleição e que, portanto, tem que buscar outro caminho. Outro caminho é o golpe. E aí tem um aspecto interessante, sabe, Luiz Eduardo, que é assim, existe uma argumentação que me parece que tem peso, tem validade, tem uma análise importante contida, de que é assim, Bolsonaro não tem hoje força social, política e apoio nas estruturas econômicas para dar o golpe. Ok. Agora, a própria palavra golpe indica o seguinte: o golpe sempre tem um elemento de ousadia para fazer a mudança da correlação de forças. Então, se ele vai ter sucesso, eu não sei, mas que hoje está claro que ele tem ousadia suficiente e talvez até desespero suficiente para fazer essa tentativa, parece-me claro. E ontem me deixou mais preocupado ainda foi o Fachin, o discurso do Fachin ontem naquele encontro da OAB, meio que implorando para a sociedade civil entrar em movimento contra o golpe, dizendo assim, eu estou impotente aqui, eu não consigo fazer, se a sociedade não entrar em marcha, nós não conseguiremos dar conta da contenção desse fascínio fascista. E acho que há uma ideia na política institucional, na esquerda e nos setores democráticos, de que está dado que não vai ter golpe. E isso me parece que nos desarma nesse momento. Estou preocupado, Luiz. Estou bem preocupado. Não, eu também. E você, eu acho que foi muito preciso. Normalmente se pensa que, exatamente o que você disse, eu concordo inteiramente. Normalmente se pensa, bom, a correlação de forças tem de ser tal que me dê, eu, golpista, me dê tranquilidade,
né, para avançar. Então, o golpe, o avanço, esse assalto depende de uma análise anterior que demonstre que eu, de fato, tenho uma correlação de forças favorável. Mas o golpe é justamente a alteração da correlação de forças. Olha, está 0-0. Então está na hora de eu fazer o gol. Não, não posso fazer o gol, tentar o gol agora, porque está 0-0. A correlação de forças é. Sim, ela só será alterada pela ação, nesse caso. Por hora, nós temos uma correlação de forças segundo a leitura que fazemos, que é uma leitura institucional e eleitoral. É uma leitura democrática. Bom, nós temos a maioria da sociedade, as opiniões, as leis a nosso favor, etc. Do lado de lá, não há nenhuma consideração por lei, por instituição, coisa nenhuma, nem por maioria na sociedade. Eles estão cultivando a sua minoria e armando a sua minoria, porque a sua disposição é guerreira e voltada para a promoção de uma destruição que agora atinge também o resto de democracia que nós tínhamos. Eu acho que, como em qualquer luta, não é? Quando os dois contendores se estudam, não é preciso que essa vantagem se torne, primeiro, consciente, claro, ostensivo, para que um deles avance sobre o outro. É justamente a iniciativa e o esforço e o potencial realizado que produzirá um determinado rearranjo. Agora, enquanto nós temos essa condição de ainda usar os meios de comunicação, de ainda vencer o medo, porque o medo está crescendo, né, com a violência que prospera. Enquanto as armas do lado de lá não foram apontadas para nós nitidamente, embora o sejam indiretamente, né, tantas vezes com essas execuções extrajudiciais, os genocídios de jovens negros, de jovens pobres nas periferias, essas agressões sucessivas, o encarceramento em massa, enfim, tudo isso que tem sido característica do nosso tempo, lamentavelmente, o avanço das milícias, a flexibilização do acesso às armas, a multiplicação desses CACs, desses grupos de caçadores, colecionadores, que são potencialmente, não todos eles, mas potencialmente grupos que possam agir politicamente também. Então, diante desse quadro, eu acho que nós não podemos aceitar a orientação de marqueteiros que pensam com a cabeça da normalidade. Como é que o marqueteiro pensa? Candidato, não se meta nisso. Isso significa risco, isso significa contaminação, isso significa a possibilidade de que seu nome seja associado a confusão e desordem. Apresente-se sempre apenas como aquele que ama, que propõe o amor, a ordem, o entendimento, etc. Muito bonito, ótimo. A sociedade quer, evidentemente, o amor, a solidariedade, o respeito e a paz. Não entre nessa. Acontece que a luta está posta e, se nós não assumirmos os riscos, nós vamos beatificamente para o matadouro. Eu acho que não é hora de ouvir marqueteiro ou cálculo eleitoreiro. Eu acho que agora é hora de defender as eleições e o nosso direito, com os riscos envolvidos. Ocorremos esses riscos ou depois será tarde demais. Eu espero estar errado, Mauro. Eu também. Eu ainda tenho duas questões para te colocar. Antes, deixa eu ler dois superchats. Um da Priscila, ela dizendo aqui: aliado racista que nunca veio a público pedir desculpas, está falando do William Vac, sobre o qual falamos anteriormente, Luiz Costa Pinto e eu. Vilma Reis concordaria com isso? Reveja os elogios que vocês fizeram ao jornalista, ainda não entenderam como machuca perder uma apoiadora. Priscila, deixa eu te falar.
Amanhã a Vilma Reis vem, acho que é bem legal o que você colocou, vou colocar esse tema para ela. Volta a fita, eu não fiz elogio ao William Vac, mas quero dizer para você o seguinte, você tem razão, eu devia ter pontuado o fato dele ser racista, acho que você tem total razão, acho que você está coberta de razão deste ponto de vista, tá? Eu devia ter me manifestado. Fábio Luciano, desde o vilipêndio ao cadáver de Cláudia Ferreira, o país segue assim, e segue porque a sociedade foi apática desde aquele momento. Apatia é a questão. Duas questões, então, que eu queria te colocar para encerrar. A primeira é assim, o pessoal fica menosprezando a potência do outro lado. Mas, Luiz, um dos protagonistas do que aconteceu ontem foi simplesmente o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio. O evento de ontem, a CNN revelou no final da noite de ontem, fiquei muito impactado com essa revelação, de que quem coordenou o processo, quem liderou o evento com os embaixadores, foram os militares, foi o dispositivo militar do Bolsonaro. Não foi ele sozinho, não foi ele com o Ciro Nogueira, não foi ele com o Arthur Lira, não. Foi ele com os militares, inclusive contra a opinião do pessoal que está responsável pela campanha eleitoral dele, que falava, não, isso aí não é bom para a eleição. Né? Então, está aqui o ministro da Defesa, o general Braga Neto, o general Luiz Eduardo Ramos, o general Augusto Heleno. Tem o dispositivo militar do lado de lá está em movimento, não é uma coisa que o Bolsonaro está flutuando sobre a superestrutura ou sobre esse dispositivo militar. Não, esse dispositivo militar está em ação com ele, né? Não, é claro, é claro. E aí, daí o paradoxo, o Supremo representando a justiça eleva o tom aqui e ali, mas não dispõe dos instrumentos de implementação de suas decisões, são instrumentos de coerção, são instrumentos de força. As Forças Armadas e, por extensão, eventualmente, as polícias, particularmente polícias militares. Veja o que acontece no Rio de Janeiro com a DPF 35, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental. O Supremo determinou que aquelas operações sanguinárias prosseguissem no Rio de Janeiro, matando números crescentes de jovens nas comunidades, e inclusive matando inocentes, e mesmo que não fossem inocentes, nós não temos pena de morte e sequer tivemos julgamento, né? Matando e ferindo, inclusive, também policiais e membros das comunidades, enfim. Depois de se encerrarem, se esgotarem todas as tentativas de mobilização de todos os instrumentos institucionais acessíveis, depois de décadas de luta, de fato, das comunidades, das entidades de direitos humanos, etc., o Supremo se convenceu de que só ele mesmo restava, só o Supremo restava e, portanto, lhe cabia, sim, exigir a suspensão daquelas operações. Elas teriam, as novas, as futuras, teriam de se submeter a certos condicionamentos mínimos, triviais, aqueles que decorrem da própria Constituição, etc. Isso foi respeitado durante uns 3 meses, aproximadamente, quando nós tivemos uma queda extraordinária, não a explosão da criminalidade, mas uma queda extraordinária de homicídios sem qualquer alteração na quantidade dos outros crimes, demonstrando que aquilo era absolutamente possível e necessário, indispensável. Depois desses 3 meses, voltaram a ocorrer aqui e ali, e depois se tornaram a normalidade, mais uma vez, as tais operações violadoras. O que é que o Supremo pode fazer? Inclusive, isso voltou a ocorrer com hostilizações explícitas contra o Supremo, né? Representantes das polícias, lideranças policiais,
e do governo do Estado do Rio de Janeiro confrontavam o Supremo, dizendo é isso mesmo, e o Supremo, com essa decisão, está tornando o Rio um inferno para a sociedade e o paraíso dos bandidos e criminosos. Eles hostilizavam diretamente o Supremo. Então, as entidades voltaram a recorrer ao Supremo pedindo que o Supremo fizesse cumprir a sua decisão. E o Supremo, pelo ministro Fachin, promoveu uma audiência pública, da qual eu, inclusive, participei, e foi uma audiência muito importante, muito rica de informações, depoimentos, dados, etc. E está aguardando a reunião do Pleno. Por quê? Porque é claro que eles sabem que estão sendo desrespeitados, até humilhados, estão sendo desafiados pelo governo do Rio e pelas polícias, mas se eles reafirmarem a sua posição, eles só vão demonstrar ainda mais sua fragilidade, sua impotência, porque de que vale determinar outra vez o cumprimento da sua decisão sem meios de exigi-la, né? E esses meios estão submetidos ao controle superior, em primeiro lugar das Forças Armadas, depois das polícias, etc. E nós perdemos, pelo menos por hora, e pelo menos nos segmentos mais visíveis e hegemônicos, nós perdemos, nós, sociedade, o controle democrático sobre essas forças. E nós cedemos esse controle na negociação constituinte. Os militares exigiram que as Forças Armadas e as polícias não fossem tocadas ou tangidas pelo processo de democratização, e ficaram como que enquistadas no que eu chamo ali uma espécie de enclave institucional que corresponde aos artigos 142 e 144 da Constituição. E nós aceitamos e criamos, então, dentro da democracia, forças antidemocráticas e instrumentos institucionais antidemocráticos fora do controle. A ideia de que o Ministério Público daria conta do controle externo se mostrou equivocada. O Ministério Público foi ou incapaz, ou inerte, ou cúmplice, mas não exerceu o seu dever constitucional de controlar externamente as polícias. Sim. Não, e aí faço a segunda questão para você, até a partir disso que você traz, né? Desse processo, vamos dizer assim, existe um processo infeccioso que se abate sobre as polícias em geral e a polícia militar em particular, porque, como força reserva das Forças Armadas, elas estão permanentemente infectadas pelo espírito militar e não pelo espírito da segurança pública. E aí me vem uma outra preocupação, que é a seguinte, Luiz. No rol das 88 perguntas que o Ministério da Defesa, na verdade, perguntas capciosas, né? Perguntas desrespeitosas, perguntas com o objetivo de emparedar o TSE, né? Então, no rol das 88 perguntas que o Ministério da Defesa fez ao TSE, há 3 que se referem claramente, me parece que com uma especulação sobre qual o roteiro para tentar melar as eleições, que se refere à lacre das urnas eletrônicas. Né? Perguntas que eles fazem sobre se o lacre for rompido, o que acontece? Se for rompido em determinado volume, a eleição deve ser anulada ou não deve? Achei muito esquisito isso. Visivelmente, a resposta do TSE a essas questões foi extremamente cuidadosa, extremamente cuidadosa. Em relação à questão da possibilidade de anulação da eleição, que existe, dependendo do volume em que este rompimento e, portanto, a anulação dos votos for feito, o TSE sequer respondeu no texto, remeteu um artigo do Código Eleitoral, o TSE foi muito cuidadoso. Qual é a minha preocupação, Luiz? A partir desse cenário que você nos traz, quem é que faz a segurança do transporte das urnas quando a Justiça Eleitoral considera que é necessário que isso aconteça? As Forças Armadas e as polícias militares. Luiz, é chamar a raposa para tomar conta do galinheiro. Se a gente já sabe que a alternativa é romper o lacre das urnas ou criar incidentes ao redor disso e vai chamar eles para fazer essa... Estou preocupado. Acho que as coisas tem muita coisa aí rolando. Né? Pois é, e o pior é que
não há alternativa, né? Porque, do ponto de vista logístico e do ponto de vista mesmo de uma logística que tem que estar associada a garantias, ou seja, a segurança desse transporte, nós estamos nas mãos dessas forças, dessas instituições armadas, não é? Nós sabemos, eu costumo dizer que as polícias, não posso de novo, assim como quando falei do universo evangélico, de novo não posso generalizar, nós estamos aqui, no caso, tratando de profissionais policiais que chegam a mais de 400 mil, quase 500 mil no Brasil, não é? Algo por aí. Então, evidentemente, há conflitos internos, heterogeneidade, há disputas, etc. Mas o que predominou, nós sabemos o que foi. E essas instituições, então, lendo-as pelo que predomina, foram e são bolsonaristas avant la lettre, quer dizer, bolsonaristas antes de Bolsonaro, inclusive, porque elas são herdeiras dos porões, assim como Bolsonaro. Eles são fruto dessa mesma origem. Não é só a cultura corporativa militar que ela possa ter de honrado, de respeitável, né? Nós estamos falando de uma cultura política marcada pelo racismo, pela violência de classe, pela cumplicidade com violações de todos os tipos. E isso está muito nítido quando na Constituinte se os militares impuseram que essas áreas não fossem tocadas, e isso se traduziu nesses dois artigos, 142 e 144, sobretudo, nesse caso, no 144, que estabelece o desenho das estruturas policiais, o que se fazia não era apenas a manutenção de um certo organograma, quer dizer, de uma certa ordem institucional. O que se fazia era a manutenção de certa ordem institucional ocupada por homens e mulheres profissionais que traziam consigo valores, práticas fundadas nessa tradição da qual nós estamos falando, que definiam o suspeito como inimigo, que operavam por viés racista de classe e de território e que definiam a finalidade da sua instituição, não a partir de determinações constitucionais, de cidadania, de legalidade, etc., mas a partir de compreensões distorcidas que levaram um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, há poucos anos, a declarar: polícia é inseticida social. Existe para defender homens de bem contra o mal e suas encarnações. Se essa é a compreensão da finalidade institucional, nós estamos distantes do mundo da legalidade, do mundo das instituições tais como regidas ou desenhadas na Carta Magna. Nós estamos longe de Estado Democrático de Direito, uma figura formal. Nós estamos, de fato, encharcados de sangue e com os pés fundos plantados no pântano. Manter como mantiveram aquelas estruturas organizacionais era o sinal para que não houvesse não apenas justiça de transição, mas transição. As polícias e as Forças Armadas, nós não tivemos transição. E viramos o rosto para o lado, não é, Mauro? A sociedade, inclusive os governos progressistas e aqueles comprometidos com democracia, viramos o rosto para o lado. Não viraram o rosto para o lado os que não puderam, aqueles que são ameaçados cotidianamente por esse leviatã, por esse enclave. As populações negras, das periferias, jovens, etc. Mas a sociedade, de uma maneira geral, acabou ideologicamente virando o rosto e politicamente deslocando esse tema. Não, esse é um tema espinhoso. Não vamos criar problemas com os militares. Eles estão lá no canto deles e não vamos mexer nas polícias. Elas promovem ingovernabilidade, desestabilização. Elas têm um poder
de chantagem enorme e nós não temos alternativa, não vamos mexer nisso. Tá bom. Nós ficamos falando sozinhos, nós estamos falando sozinhas também, e estamos colhendo a tempestade. Pois é, tempestade à frente. Gente, Luiz Eduardo Soares, um dos principais pensadores da política do ponto de vista da democracia, um dos principais pensadores, um dos principais formuladores de uma política de segurança pública baseada em princípios democráticos. Vamos ver que papéis estão reservados a ele nessa quadra da volta do Brasil à democracia a partir de 1º de janeiro. Até lá, nós precisamos eleger e precisamos conter os ímpetos, os arroubos golpistas dos fascistas liderados por Bolsonaro e seu ministro da Defesa. Luiz, muito obrigado, viu? Foi ótimo estar com você aqui. Eu gostei demais da conversa. Um abraço grande para você e para todas e todos que nos acompanham. Abração. Tchau.